Será que existe mesmo o plume? O que que será que é o mofo? Qual que é o ambiente ideal? Será que eu posso tirar? Ou se mofou, meu charuto está contaminado? Tem gente que diz que o plume é uma invenção da indústria para vender charuto mofado. Nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar exatamente, quimicamente e cientificamente, o que que são esses elementos. Sejam bem-vindos à Universidade do Charuto, e quando o convidado é bom, a gente repete. E hoje a gente está novamente com o Petrus aqui, químico, apreciador de charuto há décadas, estudioso do produto e que já nos brindou aí com uma excelente aula sobre combustão. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o currículo dele, um pouco mais da história dele e assistir essa aula, o vídeo está aparecendo aqui em cima. Aproveita, assiste esse vídeo depois, porque é muito legal, coisas que ninguém te diz sobre combustão de charutos. E aí, nesse outro bate-papo, a gente falou um pouco da combustão do produto em si e também da combustão dos acendedores, né? Então, maçarico, isqueiro, o que utiliza para acender um charuto, que isso reflete ou não depois na nossa fumada. Então, conteúdo muito bacana. O conteúdo de hoje é algo que ainda está em estudo no mundo do charuto, né? A gente tem alguns pontos aí para ainda ter algumas conclusões, depende dos próximos estudos que saírem, mas com todo o conhecimento do Petrus aqui de química, a gente já vai ter uma visão fantástica sobre isso. E teremos próximos, né? A gente tem temas aí super legais para vir constantemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, curte o vídeo, assim você vai ser notificado sempre que surgir um conteúdo novo nosso, certo? Bom, Petrus, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo de novo à sua casa aqui, à Universidade do Charuto, a nossa brincadeira de trazer conteúdo científico para dentro do charuto, onde a ciência encontra a arte, como a gente fala. Eu que agradeço aí, Gabriel, o convite, né, para a gente falar, continuar a nossa conversa aí sobre o charuto. E aí você falou ciência e arte, né? Eu sou mineiro, então a gente sempre diz em Minas que fazer queijo é ciência e arte, né? Não adianta seguir uma receita, então tem que fazer uma mistura da ciência e arte, né? E eu ainda colocaria uma pitada de mito também ali para dar um tempero nessa Aí é um nessa tempero conversa. picante. É, mas é um prazer grande estar aqui novamente para a gente falar sobre um tema bem interessante aí, que é o charuto. Então, vamos lá então fazer uma consideração sobre o plume e o mofo, e depois a gente fala um pouco sobre o mofo separado e um pouco depois sobre o plume, né? O plume, né, em francês seria aí uma penugem, né? E ele acontece no charuto, nos charutos estocados. Um charuto novo jamais vai ter, né, um mofo ou um plume, né? Uma plume. E a diferença é bem grande, né? O plume acontece com uma condensação de óleos essenciais da folha do charuto, da capa, né? São três partes do charuto, né? O miolo, o capote e a capa. E a folha, como a gente sabe, ela tem óleos essenciais. É até uma forma da planta se proteger contra a perda de água, né? Você vê que uma planta, uma folha, ela fica verde, né? Bem bonita. Não importa se fica 8, 10 horas no sol direto, um ar seco, porque ela tem uma camada ali de cerídeo, né, na superfície. Quando essa folha, no caso do charuto, ela é seca, né, você perde água e, evidentemente, você está concentrando os óleos, né? E A esse gente óleo, faz uma comparação bem legal, assim, do dia a dia das pessoas. Tem gente que gosta de pegar a maçã e dar uma polida com o pano para ter aquela maçã bem brilhante no cesto de fruta, né. Isso é bonito para o momento, só que quando a gente está fazendo isso também, a gente está tirando grande parte desse cerídeo da maçã também, que protege e mantém a água dentro dela, né. Então na gastronomia, a gente vê o pessoal lustrando a maçã para deixar a mesa bonita e essa maçã vai estragar mais rápido. É também essa mesma proteção de planta, né. é verdade. E no caso da laranja, que ela tem menos efeito do que a maçã, se usa colocar também, aspergir nela um pouco de um óleo especial para dar um brilho também, né? Até para proteger também a fruta. Mas como eu falava aí da plume, né? Você tem então aí esse óleo que com o tempo ele vai migrando, né? Ele vai vindo para a superfície e ele forma os microcristais, né? E dependendo da temperatura que eles formam, né? Com o tempo de estocagem, às vezes 6 meses, um ano e meio, dois, né?
ele adquire uma coloração branca, né? Essa cor é interessante, até faria um paralelo, eu gosto de fazer paralelo que a pessoa não esquece, né? É com o chocolate, né? Você coloca um chocolate em barra na geladeira, algumas horas, ou um dia, 2 dias, ele fica meio esbranquiçado. Muitas pessoas acham que é fungo, né? Mas não é. É porque mesmo o chocolate estando no estado sólido, ele tem óleos, né? No estado líquido ainda, né? São microgotículas que estão ali. Naquela temperatura baixa, a forma que cristaliza é diferente, né? A água também cristaliza diferente, depende da temperatura que ela congela, né? Então, o cristal, naquela temperatura da geladeira que está mais frio, ele tende a adquirir uma coloração branca. E a cor é função do comprimento de onda que o objeto reflete. Né? O vermelho, o azul, o amarelo é do comprimento de onda. Então, normalmente, na temperatura de 20 a 30 graus, que forma a plume ali, ele fica, então, uns pontinhos brancos, né? Digamos, não digo uniformemente distribuído, mas ele fica mais distribuído pelo charuto todo, né? Agora, o mofo é uma outra coisa, né? Não podemos também demonizar o mofo, porque existem fungos importantes para a nossa alimentação, né? Você come, por exemplo, um queijo camembert, né? Aquela superfície ali toda, aquilo é um fungo, mas é um fungo benéfico à nossa saúde, né? E assim existe, assim também para as leveduras, né? A fermentação é importante, né? Assim como o chocolate ele foi fermentado, o café foi fermentado, a cerveja fermentada, o vinho fermentado, o iogurte, o Yakult. O Então, quando charuto, o né? charuto também, a folha fermentada, quanto mais tempo fermenta, né, mais o aroma, o sabor característico da folha, né? Então, o mofo é completamente diferente, até no visual, né? O mofo, a gente fala que ele é tridimensional, né? Porque o mofo, ele tem os esporos, tem as hifas, e o conjunto de hifas forma, então, o micélio, né? Que é aquela parte que fica para cima do charuto. Você olha assim, você vê que tem um relevo ali, né? E não está uniformemente distribuído. A plume, não. Ela é uma bolinha branca bem pequena que você passa a mão e ela sai. O fungo, não. Por quê? Porque o fungo tem um micélio aéreo e tem o subterrâneo, digamos assim. O que entra no charuto, ele se suporta, né, e se alimenta, porque o fungo ele não faz fotossíntese, né? Ele precisa se alimentar do material orgânico do charuto. E tem a parte aérea, que tem o esporo, que ele vai com ar. É por isso que tem que tomar cuidado. Deu o mofo no charuto do umidor, tira logo dali, porque o esporo espalha para os outros, tira todos, limpa e limpa também o umidor. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente é isso. A plume são pontinhos que na superfície do charuto, que tirar não tem problema nenhum. Alguns dizem que é sinal de que ele foi bem conservado, a folha foi bem maturada. E o mofo, você vê que tem um relevo, não está distribuído, e quando você passa a mão, ainda fica ainda, porque ele tem a parte interna. Então, basicamente, seria isso. Podemos dizer, a plume é bom, se não acontecer também não tem problema, e o mofo a gente tem que tomar cuidado. Depende da quantidade de mofo para você descartar um charuto, né? Eu jamais vou descartar um charuto porque tem um pouquinho de mofo lá no pé do charuto. Não faz sentido, né? Aí a gente tem que ter o bom senso aí. Então, para começar, porque seria isso. eu acho que o pessoal confunde esses 2 itens, porque pode ser que o início do mofo, né, ainda são umas bolinhas pequenas, né, mas ainda a gente, acho que a grande sacada que você falou é isso, se essas bolinhas elas não vão estar uniformemente distribuídas no charuto se for mofo, né, ele vai estar uniformemente distribuído no charuto se ele já tiver gigante, né? Como as cenas aí que a gente está vendo, que são charutos extremamente mofados, que aí já está podre, já está para jogar fora, né? Mas essa é a grande sacada. Você falou em nomes muito bacanas, né? Que pouca gente fala, né, dos micélios, das partes de um fungo, né? E essa é a grande sacada, pessoal. Se está em dúvida, pega uma lupa, pega uma lente de aumento, não precisa chegar no ponto do microscópio, né? E olha esse mofo, esse ponto branco, se ele tiver essas ramificaçõezinhas, realmente é mofo, né? Agora, se for bolinhas uniformes, a gente pode dizer que é a exudação do óleo, é correta essa palavra, falar isso no caso do plume, Petros?
Você pode falar, porque na verdade, esse óleo ele está saindo da folha e ele tende a sair em gotículas, né. Se eu ficar científico demais é ruim, né. Ela fica redonda por tensão superficial, tá. A Tá. gota quando cai também da torneira, não cai um quadrado, não cai um triângulo, né, ela tende a cair redonda, ela espicha um pouquinho e cai, né. Isso é por causa da tensão superficial. Então, isso pode ser assunto para uma outra aula aí. Mas tá exudando realmente, está suando, né? Digamos que está suando o charuto de uma forma boa, né? Eu diria boa. E o que perguntam também, você colocou muito bem, né? Ah, mas não é todo charuto que dá. Tem charuto que eu deixei 5 anos no umidor e não deu. Mas é porque cada folha é uma folha, né? Pode ser que eu tenha folhas com muito mais óleo, folhas com menos óleo. E vai depender também de como foi conservado esse charuto. Agora, você pode ter dois charutos há 5 anos na mesma temperatura e umidade, um formar e outro não. Porque provavelmente, né, é a quantidade de óleo ou o jeito como foi manufaturado esse tabaco, né, e esse óleo saiu da folha ou não, né. Exatamente, exatamente. O fungo também, né, só de olhar também você vê, ele pode ter uma coloração um pouco verde, azulada ou branca, né, é como se fosse um algodãozinho, um algodão ali em cima, né, que fica ali na não se pode confundir, eu queria fazer uma observação aqui, não é raro você pegar um charuto, ele está perfeito, e na capa dele tem algumas partes verdes, né. Aquilo ali é a clorofila É, própria. fixada, né. Muitos acham que é fungo, está com fungo aqui, né? Não, então, aí nesse caso, não tem nenhum relevo na folha, você passa a mão na capa ali, ela continua ali, o verde ele não sai, né? Não tem cheiro, né? Eu até sugiro não ficar cheirando o charuto mofado, porque o fungo ele libera muito esporo, ele multiplica por esporo, né? Tem a parte assexuada e sexuada. Então, ele libera o esporo. Então, a gente pode comentar um pouco depois, se o charuto está muito mofado na ponta, não é bom, vou colocar fogo ali. Mas só que onde você coloca o fogo, o fungo não aguenta mais que 50 graus, 55, 60, ele já morre. Mas só que é o seguinte, quando você puxa a fumaça, ela vai penetrando o charuto e ali ela esfria um pouquinho e pode arrastar esporos que estão no meio do charuto ou em torno dele, no meio não, porque o fungo precisa de oxigênio, né? Ele é aeróbio, mas você pode ter na camada, na capa, na parte mais interna da capa, e você acaba jogando aquele esporo para a boca e ele pode eventualmente ir para o seu pulmão. Né? Então não é bom. Se a pessoa for alérgica, ela pode começar a tossir e tal, não vai morrer, claro, mas vai ficar tossindo, a garganta pode ficar irritada, porque o esporo, a gente sabe que ele pode conservar anos com vida, né? E depois, quando tiver um ambiente, ele desenvolve. Eu até li uma matéria há pouco tempo, né, que com o derretimento das calotas polares ali, né, estão encontrando micro-organismos que estão ali há 50, 100 mil anos, né, e eles Adormecidos. voltaram à vida. Né? Olha É só. impressionante isso. E nós não temos anticorpos para eles. Né? Então, isso gera uma preocupação. Né? Então, o fungo tem pessoas que são bem alérgicas. Às vezes, abrir um guarda-roupa e pegar uma roupa que num tempo que não usa, né? Mesmo que o fungo não está aparente, você sente aquele cheiro e já começa a tossir, a espirrar, né? Que é uma defesa do organismo de não deixar ele entrar, né? Que é a tosse e o espirro. Então, Perfeito. seria isso. Então, uma observação bem legal que você fez é que, claro, em pequena quantidade, se eu tenho poucos pontos de mofo no meu charuto, o ideal é não ficar cheirando, mas o cheiro é um dos fatores, né? Porque o plume ele não tem cheiro, isso que é legal, né? Se você Não, está em dúvida, o mofo ele tem aquele cheiro característico de mofo, né? Que todo mundo conhece, uma gaveta mofada, uma roupa mofada, né? Todo mundo sabe aquele cheiro de mofo, né? O plume não tem cheiro. Então esse é um ponto bem importante, mas, né, como o Petros falou, não vai ficar cheirando aí muito mofo, que isso pode te fazer mal. E outra curiosidade interessante, que isso gera muita pergunta. Se eu tenho alguns mofinhos por fora, tem gente que acha que se abrir o charuto, dentro vai estar uma baderna, ali que vai estar a grande colônia. E não é isso, né? O mofo ele começa de fora para dentro porque ele precisa do oxigênio, é isso? exatamente.
Aí vai depender da condição do charuto. Tem charuto, por exemplo, que, como eu comentei na nossa conversa passada, o charuto ele é ruim quando ele é muito apertado, né? Se for a mão, a pessoa apertou muito, se for a máquina, apertou muito difícil, a puxada fica pesada, né? Ou então, como parece o cigarro, você puxa fácil, vem muito fácil, muita fumaça também. Nesse caso, ele não está muito apertado, você tem uma quantidade de oxigênio ali dentro, que eventualmente pode desenvolver algum fungo ali, né? Então, o importante na fabricação do charuto é você ter uma folha bem seca, né? Isso é Perfeito. fundamental. Não E secar só demais, porque ele perde. Se secar demais, ele pode perder o óleo essencial nessa secar a folha e ele fica sem gosto e sem aroma. Se fungo, você fuma uma palha, né? Então, é, isso é ruim manda o também. papel. O bom quando É, você pega o charuto, eu até senti agora o cheiro aqui, ó. Você pega um charuto bom, bem conservado, com aquela capa brilhando, bem oleosa, bem, né? E você cheira e sente aquele antes de acender, né? Você vê aquele cheiro do charuto, né? E o charuto que está com mofo já muda completamente, né? Já tem outra característica, né? eu acho que é legal também falar, para quem é aluno nosso da academia, né, que se você não conhece a academia ainda, tem aqui embaixo os links, entra lá no nosso site, é um curso fantástico. Mas para quem é aluno nosso, a gente tem todas essas aulas lá dentro também, tem aula falando de clorofila, de fixação, mas para dar uma palhinha, né, do que você comentou antes, justamente isso, se você encontrar charutos com eh, tons verdes na capa, algumas bolinhas verdes, não estamos falando em relevo, né, assim, pontos, manchas verdes, literalmente, isso é só fixação de clorofila, não é algo ruim, pode fumar, não vai te fazer mal, mas isso é um pequeno sinal que já não teve um controle de qualidade tão grande na fábrica. Isso pode ter sido uma cura da folha um pouco mais rápida, né, um processo assim das folhas um pouco mais juntas. Então, dificilmente você vai encontrar manchas verdes em charuto premium ou super premium, né? Se encontrar é até um motivo aí para você ficar com um pé atrás. É Certo. normalmente uma linha mais de saída, né, que pode ter alguns pontos verdes. É normal a gente ver hoje em dia pelo volume de produção de charuto que a gente tem, né, mas só uma palhinha para vocês. Então, num grande resumo, são 2 coisas completamente distintas: mofo, causado por um elemento vivo, né, que vai se alimentar do charuto, e plume, simplesmente uma reação de saída dos óleos daquela folha. Agora, o que que a gente tem que fazer para evitar o mofo? O plume não tem Aí, muito como evitar, né, o plume, como a gente falou, vai depender aí da temperatura que você guardou, de cada folha, do ambiente, ele vai sair ou não, depende do charuto, não tem como induzir um plume. Mas o mofo tem como a gente evitar, né. primeiro, o umidor, né? A gente tem que estar ciente que a quantidade de água que você coloca no seu umidor, o material umidificador ali dentro, né? Seja ele um material de celulose ou material sintético, né? Que vai estar ali um material poroso que vai liberar uma quantidade de umidade no ambiente. Você não pode colocar muita água, né? Se você tem pouco charuto ou se o umidor é pequeno, porque você pode colocar um excesso de umidade ali, né? Então isso é importante. A água deve ser destilada. Por que destilada? A água ela tem sais minerais, né? Toda água tem sais minerais, com exceção da água da chuva ou uma água destilada. Quando ela vai evaporando, vai acumulando água ali no seu umidificador, que fica dentro do umidor, né? Então, aquilo vai acumulando. A gente vê muito isso no ferro elétrico, né? A vapor. De vez em quando a pessoa vai pondo água que não é destilada, porque é difícil ter água destilada em casa, ninguém tem, né? Mas aí começa a colocar água comum e, de repente, vai soltar o vapor na parte de baixo do ferro e sai uma terrinha ali, uma pedrinha, e suja a roupa toda. Aquilo são os sais minerais da água. Evaporou a água, os sais não evaporam. Eles ficam ali. Então, isso pode ir entupindo o seu umidificador. Outra coisa, um charuto estando com mofo, pode ser pouco mofo, dentro do umidor, tira aquele charuto, tira os charutos que estão lá dentro, passa um paninho para você limpar o umidor, um pano seco para, né, para tirar algum esporo que esteja ali, né? Passa um paninho para limpar os outros charutos, né? E você guarda de novo, né? Eu tenho uma dica aqui que eu acho que é hora de falar, né? É uma coisa que eu faço, não sei quem faz, nunca vi fazer, mas funciona, né? Porque às vezes o pessoal te ensina a fazer uma coisa,
mas você faz do seu jeito e funciona, né. Então por que que você eu lembro vou fazer um paralelo aqui. Às vezes eu fazia um pouco de atividade física, eu estou meio preguiçoso hoje, então eu fazia um alongamento antes e depois de caminhar. Aí tinha uma discussão: "Não, não adianta fazer alongamento antes, tem que fazer depois". Aí o outro fala: "Não, tem que fazer antes e depois". Eu fazia antes e era bom, mas depois concluiu que não adianta. Então eu não vou mudar porque provou. Se para mim funciona, então assim, ó, se o Exato. charuto mofou um pouco e eu tirei o mofo, há muito pouco mofo, mas ele está com uma umidade um pouco maior dentro e esse mofo pode voltar, eu ligo o ar-condicionado do quarto, porque o ar-condicionado ele é frio, porque o aparelho que está dentro no verão, né? Ele puxa o ar, resfria o ar, naquela temperatura a umidade condensa, que fica pingando lá no seu condensador fora, né? E o ar vai ficando seco, cada vez mais seco ali. Então eu deixo ele na cama aberto ali, ligo o ar ali, mais ou menos, não dou um choque térmico, eu coloco ali antes de ligar o ar, fica ligado ali uns 10 minutinhos, eu guardo, no outro dia eu deixo ele mais uns 10, 15 minutinhos, e aí ele vai secando um pouquinho, né? Então, e aí acaba o problema, né? Mas aí é uma dica, assim, para, de repente, você tem 10 charutos começando a mofar, você não vai jogar aquilo fora, né? Você limpa e olha como é que está a condição dele, né? E Porque tem que tomar muito cuidado com produto químico, porque a gente vê o pessoal falar: "Ah, pega o umidor e limpa com vodka", por exemplo, que vai limpar o umidor. Vodka tem 40% de álcool, não vai matar nada, né, inclusive o resto da vodka é água. é, Inclusive, você está umedecendo mais ainda o umidor, o problema pode reverter, né. Então essas bebidas alcoólicas, que eu já vi muita gente falar, isso não vai resolver matar um fungo no seu umidor. é verdade. E qualquer elemento químico também você tem que tomar cuidado com o que você vai usar. Ah, eu posso passar uma água sanitária? A água sanitária vai matar o fungo provavelmente, só que aí, e o cheiro, e o aroma que vai ficar no seu umidor, né, você vai É querer verdade. Tem aroma de pessoas, por exemplo, que gostam de guardar o umidor dentro do guarda-roupa, né? Que eles acham que dentro do guarda-roupa, se o guarda-roupa não é um guarda-roupa aquele que fica lá no canto, lá um úmido, mofado. Um guarda-roupa que você está sempre abrindo, está trocando as roupas, não tem cheiro, porque as roupas ali dentro ajudam a manter a umidade ali, né? Porque ela absorve a umidade, perde. Então, porque o umidor ele não isola 100%, ele isola 99%, né? Mas ele acaba também eu gostaria de fazer uma observação aqui, já que a gente está falando de problemas com charuto, que é o besouro do charuto, né? ah, Lasiodema, né. Que tem aqueles furinhos que as pessoas acham que, de repente, sei lá, não parece, mas será que é um fungo que entrou aqui? Não, o fungo entrou ali, né? E aí tem pessoas que dão algumas sugestões meia, né, diferentes. Não, congela o charuto, não sei o quê. Aí é complicado, porque se você congelar o charuto, depois tirar ele e abrir, a umidade vai condensar rapidamente na superfície dele e vai umidificar o charuto mais, né? Então tem que ser feito um negócio meio, mas não é comum, muito comum esse besouro do É, charuto, tá mas isso erradicando. acontece. Você que é aluno nosso, tem uma aula muito legal só sobre Lasiodema dentro da plataforma, a gente fala até os ciclos, as temperaturas, como matar ovo, como matar a larva, porque ela é realmente uma evolução, né, é um bicho natural do tabaco. Ele está vindo cada vez menos, porque hoje as, fábricas, grandes fábricas de charuto, eles têm um jeito de congelamento, né, ou das folhas, mas normalmente do tabaco, do charuto, sem a umidade para eles matarem isso já na fábrica, né, que o ideal seria. Só que se a gente tem em casa, se alguém tem na loja, se alguém tem no umidor os ovos desse besouro, ele vai continuar existindo para sempre. Mas é justamente isso também, ele precisa de uma temperatura alta, por isso que a gente fala o charuto tenta guardar 16, 18, no máximo 20 graus. A Lasiodema começa a desenvolver a partir de 22,5, 23, 24, 25, ela já está desenvolvendo bem. Então tem que tomar cuidado com a temperatura que você guarda o charuto. E realmente a gente vai ver os furinhos, né? Porque ela é um bicho mesmo, é uma larva. Ela estoura o ovo, ela cresce e começa a se alimentar de tabaco. E ali ela vai comendo o seu charuto inteiro, né? Aí tem que fumar o charuto depois que nem tocar flauta, né? Tampando os buraquinhos assim É, para fumar o charuto. Não vai dar certo. Maravilha, então, Petros. Mais alguma observação? Já falamos o que é, a diferença e como é. evitar. Eu Mas acho que aí o interessante, pessoal. ainda pode concluir. Não, não, tranquilo. Acho que aí o pessoal já pode ter umas boas experiências, compartilhar aqui nos comentários, né, o que vocês já fizeram, o que não fizeram, o que já sofreram, como resolveram esses problemas, para a gente trocando cada vez mais informação.
O que a gente comentou lá no começo é que a questão do plume ainda não está 100% confirmada cientificamente, né? Por isso que a gente falou que não é algo que está 100% confirmado. Mas todos os indícios, estudos, a química, a folha nos mostra que é exatamente isso que a gente comentou aqui com vocês hoje. É. Não, é isso mesmo. Eu lembrei agora que aconteceu com um charuto meu, que deu fungo, deu um pouco de fungo e deu a plume ao mesmo tempo, né? Interessante, ele foi bombardeado para os dois lados, Os né? 2 lados. Mas eu consegui recuperar porque era um fungo muito pequeno ali, né? Na ponta, no pé, então eu cortei ali, estava com cheiro perfeito e tal, não ia, porque não pode ser radical, né? Mofou, tem que jogar fora, né? É usar o bom senso, né? Não vamos fumar um É, charuto mofado, mas, né, se for uma coisa muito localizada, muito pouquinho, não tem nenhum problema, né? verdade. Maravilha. Pessoal, então qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários, siga a gente lá no Instagram, dá uma acessada na plataforma se você quer entender charuto de verdade. A gente tem um dos melhores cursos hoje que tem disponíveis. Estudar no seu tempo, onde quiser, por um valor super justo. Qualquer coisa nos chama aqui. Petros, obrigado mais uma vez pela participação e vamos evoluindo junto aí no mundo da química e dos charutos. À disposição, o assunto não falta, né? E Não, é uma delícia isso. Os vamos próximos. cobrir mais uma parte aí do mundo do charuto e a gente vai conversando. O assunto não se esgota. Não, nunca. E se esgotar, a gente acende um charuto e inventa um assunto. É, tá bom. Se fosse muito matemático, não precisava de ficar discutindo, né, conversando, né? É Então, isso é bom. verdade. A gente vai aprendendo, eu aprendo com você, a gente vai aprendendo, vai discutindo, né? Os ouvintes vão perguntando, a gente não sabe, procura, né? Eu tento explicar por que acontece, pega exemplo de outras pessoas. Então, cada um tem uma história diferente para contar sobre o charuto. O Tem cigarro não total tem razão. isso, né? O cigarro não tem isso, né? O charuto é privilegiado, né? Ele tem histórias, mitos, lendas, né? E é bastante complexo, né? Muito É. interessante. Que bom, né? Um motivo bom para a gente estudar. Tá ótimo. Maravilha, então. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço a todos aí que estão nos assistindo aí. Agradeço o convite e me coloco aí à disposição. Bons charutos a todos. Legal. Tamo junto.